Fala galera, meu nome é Danilo Lamoneiro e estou aqui com a integrante da equipe de nutrição, minha parceira, minha sócia em alguns produtos digitais, Milena. Prazer todo mundo, Milena Almeida, nutricionista da equipe do Danilo. Perfeito. E para vocês aqui, esse é o primeiro vídeo que eu e a Milena a gente está participando, vocês vão ver a presença da Milena em vários vídeos, que justamente o nosso objetivo é trazer para vocês uma visão diferenciada da nutrição que nós temos. E então nós vamos levantar toda semana algum tema recorrente, algo que a gente precisa transmitir uma mensagem para vocês poderem ter um senso crítico maior. O nosso papel aqui como orientadores, né, Milena, como pessoas que dedicam a vida a buscar na nutrição um suporte para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida com mais energia, e é justamente acompanhar as tendências que acontecem no mundo atual. E uma das tendências que visitou aí, a vida de várias pessoas, principalmente ali no WhatsApp, eu acho que... Rede social, Instagram, bombardeou aí desse assunto na semana passada. Exato, que é justamente o que a gente acabou de definir aqui, que os Estados Unidos atualizou a pirâmide alimentar definida lá em 1992. Então, o nosso objetivo com esse vídeo é você sair dele com um senso crítico maior. O que mudou? Quais são as prioridades? Se realmente mudou alguma coisa na sua vida, algum cuidado que a gente tem que ter, Milena? Se isso vai mudar, impactar alguma coisa aqui no Brasil, né? Será? Perfeito. E é justamente esse o nosso objetivo. Então, o primeiro ponto, Milena, é a gente esclarecer como é que era essa pirâmide lá em 1992. Então, essa pirâmide, ela tinha a base, ela ditava, né, como a base alimentar das pessoas, carboidratos refinados e açúcares. Algo que vai em contrapartida a tudo aquilo que a gente acredita hoje em dia, né? Que a gente deve reduzir esse consumo e priorizar consumo mais de comida de verdade, de alimentos frescos, in natura, aumentar o consumo de proteína. Perfeito. E é muito importante a gente começar então a se situar o porquê da criação desses guidelines, né? Dos guidelines dietéticos. O que acontece, gente, é o seguinte, uma coisa é você priorizar a saúde e qualidade de vida e outra coisa é você priorizar um meio industrial. A gente verifica que antigamente aquela pirâmide de 1992, criada ali pelo departamento americano, ela priorizava muito essa questão do incentivo ao consumo exagerado, até mesmo não colocando em xeque, né, a utilização de processados, ultraprocessados ou então alimentos que têm açúcar adicionado. E agora o que mudou completamente? E tem alguns pontos que eles são muito interessantes, que a gente vai abordar ponto a ponto, para vocês poderem identificar que o que, na verdade, muitos profissionais aqui no Brasil já faziam, muito antes, tá? Assim que foi lançada a pirâmide lá dos Estados Unidos, a gente teve várias mudanças de vários profissionais aqui colocando a alimentação do brasileiro de uma forma diferente. E um dos pontos que a gente sempre prioriza na consultoria nossa é exatamente isso, a escolha do alimento para você poder o quê? Retomar aquela alimentação saudável. Exatamente. O que foi basicamente inverter a base dessa pirâmide. Então agora eles, né, na verdade, incentivam o maior consumo de comida de verdade, comida natural, caindo em terra aquela alimentação americana mais rica em ultraprocessados, açúcar adicionado. Isso, o mais importante, gente, para a gente poder entender essa inversão dessa pirâmide, é o seguinte, se a gente for pegar a quantidade de proteína e a quantidade calórica de proteína e de gordura de uma dieta, com certeza vai ser uma quantidade de densidade energética muito maior do que a de carboidrato. Sim. Então vocês vão ver lá na pirâmide que logo acima vão ter o quê? Todas as proteínas, e detalhe, gente, quando a gente fala de proteína, a proteína geralmente animal, ela vem com adição ali de gordura. Alguns produtos industrializados, como os lights e os diets, eles têm uma redução dessa gordura, mas a base justamente coloca-se proteína ali um pouco em todas as refeições. E isso ajuda também você que está aí não querendo engordar a ter um grau de saciedade muito maior. Muito maior, né? Que é algo que a gente já aplicava. Exatamente. Todo mundo demoniza a questão da gordura, mas que quando consumida em quantidades ideais, não tem problema nenhum estar inserida na nossa alimentação. Perfeito. Então a base da sua refeição é sempre o quê? Uma quantidade de proteína apropriada para que você tenha, primeiro, bata ali uma quantidade de proteína por quilograma corporal. Lá no guia ele coloca de 1,2 a 1,6. Algumas pessoas usam de 1,6 até 2, dependendo do grau de atividade física, ou então se você quer priorizar o desenvolvimento de massa muscular. E o que? Para você poder ter um grau de saciedade, colocando proteína, Milena, é muito importante além, né? Por que o guia ele prioriza a proteína como refeições principais? Justamente para a gente poder controlar o grau de saciedade. Exatamente, manutenção de massa muscular. A gente sabe da importância desse macronutriente na construção dos nossos músculos e aqui eles colocam dando finalmente, né, a visibilidade que ela deveria ter desde sempre. E uma coisa prática para você poder entender é que quando você coloca um pouquinho mais de proteína em todas as suas refeições, você vai ficar mais saciada, evitando o que muita gente faz. Qual que é o grande vilão do emagrecimento entre uma refeição e outra? Beliscar.
Então olha como é que é interessante, é justamente isso que a gente quer fazer, é destrinchar ponto a ponto e de entender que quando você coloca uma quantidade de proteína um pouco maior em cada refeição, você acaba não beliscando, que é sim o grande vilão. Exatamente. E aí, dessa maneira, um ponto interessante, já entrando um pouquinho nessas proteínas, é entrando também da utilização de laticínios, a utilização de produtos vegetais e frutas principalmente, ou seja, você vai ver que lá na base ainda da pirâmide, eles colocaram lá, tem até uma fotozinha de um brócolis, de uma cenoura e das frutas, que são... Colocando esses alimentos, a comida de verdade, de fato, na base da nossa alimentação. Eu vou te dar um exemplo prático aqui, Milena. Me fala, por exemplo, um café da manhã, qual o tipo de café da manhã mais clássico, por exemplo, na mesa do brasileiro hoje em dia? Assim, o clássico do clássico, pensando em pessoas que não fazem dieta, alimentos ricos em carboidrato refinado. Então, é bolo, é pão. Exato. E quando a gente trabalha com uma pessoa, busca a nossa equipe para poder ter uma transformação na alimentação, o primeiro ponto que a gente faz é criar. E agora aquela clássica, né, refeição que as pessoas mais gostam em dieta. Aí é o pão com ovo, que o que a gente pensa? Incrementar uma fonte de gordura e proteína junto com a fonte de carboidrato que a pessoa já tem o hábito de consumir. E olha como é que é interessante. A gente citou o pão aqui. A gente não quer que você olhe para a pirâmide atual e você demonize o pão. Não. O pão, ele nunca será consumido sozinho. Eu falo para todo mundo, gente, você nunca vai pegar um pedaço de pão, por exemplo, um café da manhã que o brasileiro gosta desse café da manhã, e pegar o pão, que é super gostoso, o pão de sal, passar manteiga e comer. Manteiga. Gente, essa refeição não tem grau de saciedade. Então, olha como é que você usa os princípios. Tem que ter proteína. Então, você pode colocar que seja uma carne desfiada, que seja um ovo, que vai vir um queijo com a quantidade de gordura ali necessária. E se fala-se muito nisso, da utilização dos laticínios na alimentação. Exato. Eu tô aqui como uma especialista. A Milena hoje, cada profissional, ele vai se especializando em alguns termos, e a Milena se especializou muito nessa questão de microbiota intestinal, que recebeu ali um ponto de atenção no guia. Então, a utilização dos laticínios, né, Milena? Muita gente às vezes fala assim, o leite faz mal, não faz mal, o queijo faz mal. E que, na verdade, a escolha tem que ser feita de acordo com o indivíduo. Exatamente. A gente não demoniza um alimento como faz mal ou não faz, como o Danilo disse. Cada corpo, cada intestino é único. Pessoas metabolizam bem a lactose e outras não. Então, para algumas pessoas esse consumo vai ser ruim, como para outras não. Então, assim, não é para demonizar o consumo de leite, né, de derivados, de lácteos. Eles podem ser muito bons, um aliado ali para você aumentar seu consumo de cálcio. Os alimentos fermentados também, como o iogurte, né, ele pode ajudar muito ali na microbiota, porque é um alimento fermentado. E cai também numa coisa que eu e o Danilo estava comentando, de como é triste aqui no Brasil a gente ter um acesso tão baixo a esses alimentos lácteos bons e que são tão importantes assim para a nossa alimentação, né? Perfeito. Uma das coisas interessantes que o Gui ele fala da utilização de iogurtes, mas com um adendo, sem açúcar adicionado. Eu quero que você compreenda que o açúcar ele gera sabor para os alimentos. Há muito tempo atrás, quase todos os alimentos tinham açúcar. Lá nos Estados Unidos mesmo eles tiveram algumas convenções que eles foram tirando. Porém, o iogurte que a gente consome aqui no Brasil, quase todos eles têm uma quantidade de açúcar muito maior do que deveria. E lá no guia ele fala, justamente para poder tomar cuidado com esses produtos que ainda possuem açúcar. Ele até coloca, né? O guia ele fala da prioridade do que está certo, mas ele cita também um ponto, já lembrando da microbiota intestinal, do que ele quer combater. Na verdade, o guia, ele quer combater excesso e quer combater o quê? Excesso de açúcar adicionado e também de ultraprocessado, que colocaram ainda como um deletério para a questão da microbiota intestinal. Exato, porque quando a gente pensa em excesso de açúcar, a gente pensa em alimentar bactérias ruins no nosso intestino. Então, ele causa de desbiose e tudo mais. Então, pensando em cuidar, em tratar a nossa microbiota, o que a gente pensa? Redução desses alimentos ruins e aumento de consumo de alimentos que alimentam a nossa bactéria boa. Então, aumento de fibras, que está o que na base da nossa pirâmide, da nova pirâmide, né? Comida de verdade, então aumento de fibras, consumo de laticínios, né, fermentados como o iogurte também vai ajudar bastante. Perfeito. E uma coisa interessante é sempre pensar o seguinte: a base, então, da nossa prioridade ali é proteína. Lembra sempre que a proteína animal ela vai vir com uma quantidade de gordura. Então, muita gente, Milena, eles começaram a utilizar essa inversão da base da pirâmide para colocando o carboidrato ali como secundário, o que na verdade é pensando em densidade energética, para poder apresentar para pessoas um modelo melhor de alimentação do que outros, coisa que você vai ver na internet o tempo todo. Exatamente, aí é em volta disso que gerou toda a polêmica dessa nova pirâmide alimentar.
Porque algumas pessoas estão dizendo que favorece, que corrobora com aquela nova dieta, né, Danilo? Dieta da selva, alimentação carnívora, sendo que esse tipo de alimentação, ele não é o mais interessante pensando em emagrecimento, não é o mais interessante pensando em microbiota intestinal e que também é um erro de interpretação. Porque aqui na imagem a gente vê as gorduras animais, a gordura saturada, mas se você parar e ler de fato o guia, que foi o que a gente fez, lá ainda está escrito o limite de até 10% de gordura sendo proveniente da gordura saturada. Então não é porque a pirâmide, a proteína está aqui no topo da pirâmide que é pra gente se entupir de proteína animal, né? De excesso de gordura saturada. Exato. Um exemplo, Milena, que eu vi essa semana, muita gente colocando, né? Na verdade, usando ali uma narrativa construída da interpretação da pirâmide para poder falar que agora você tem que consumir uma quantidade de gordura muito grande, uma quantidade exorbitante de gordura. E aí eu quero que você tenha um senso crítico, gente. Primeiro ponto, Milena, a alimentação das pessoas, realmente, a alimentação do dia a dia, ou seja, toda dieta que você teve, eu te garanto, ela nunca foi responsável para você poder engordar. O que te engorda são os momentos que você se afasta da sua dieta. E se a sua alimentação ela era de um jeito e você estava engordando e o que te engorda é quando você fugia da dieta, você pode ter certeza, se você incorporar alguns pontos onde você começa a aumentar a quantidade de carne com uma quantidade de gordura a mais, com uma quantidade de gordura saturada, você vai engordar o dobro. Esse que é o grande ponto aqui, gente. É o que a gente quer que tenha discernimento, que é o seguinte, o que estava te engordando não era a dieta que você tinha antes, não. O que estava te engordando são o que ainda continua existindo na nossa vida. Exatamente. Não é incrementar a gordura que vai fazer uma mudança radical, fazer você emagrecer. Perfeito. Então tomem cuidado. Existem algumas diretrizes onde se trabalha assim com uma maior quantidade de gordura. Pode até trabalhar, igual outra coisa que o guia ele fala que é o seguinte, a recomendação, lembra sempre que é um guia geral, 10% de gordura saturada. Mas existem alguns modelos de dieta cetogênica, eu não estou falando que é melhor e pior. Eu só estou falando que ela pode trabalhar com um pouquinho a mais. E o mais importante de tudo que eu e a Milena a gente tem como regra na nossa vida é que a gente divide o mundo, né, Milena? São as pessoas que engordam e as pessoas que não engordam. Eu te dou a certeza, uma pessoa que começar a comer mais gordura saturada, começar a comer mais carne, começar a diminuir sim o açúcar, mas continuar tendo uma vida desregrada, principalmente no final de semana, vai continuar dando errado. Sem praticar atividade física, né? Pedir para ter ali uma veia entupida, para ter ali problemas cardiovasculares no futuro. Perfeito. Então fica aqui um ponto. Essa questão da gordura não caia nessa narrativa de descer goela abaixo de vocês, de que você tem que sair colocando mais gordura saturada no seu corpo. Lembra sempre o seguinte, uma pessoa que já está engordando, se ela começar a comer mais gordura saturada, ela vai aumentar sim a chance dela ter um risco cardiovascular, ela vai aumentar sim a chance de engordar, a chance de ter doenças crônicas relacionadas à obesidade, e não é isso que a gente quer. Claro, você pode sim não demonizar a ingestão, por exemplo, da carne vermelha, que é toda rica num complexo B, que é super importante, das partes também, junto com as vitaminas e minerais dos legumes, dos cereais. Não é para você poder olhar para o arroz, por exemplo, e para o feijão, que é um arrozão, dois alimentos fantásticos que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma combinação perfeita, um complementa o outro. Exato, com um olhar. Que dia que o arroz e feijão engordou a vida das pessoas? Nunca, gente. Nunca, mas é o equilíbrio. O que a gente quer priorizar aqui é exatamente do equilíbrio. E tem um ponto, Milena, que é muito importante lembrar das pessoas que agora, né, se você for olhar lá na base da pirâmide, está lá, que é salada, legume e verdura. E justamente com frutas. Que muita gente fala, fruta engorda porque tem frutose. E isso aí a gente sabe que não é verdade. Maior bobagem falar isso, né? E um ponto que eu vejo que é muito importante aqui desse guia, né, dessa pirâmide, ela ficou muito popular na semana passada aqui no Brasil, mas ela é muito importante justamente para onde ela foi feita, que é os Estados Unidos, onde o pessoal tem uma alimentação rica em alimentos industrializados, alimentos açucarados, e ter essa mudança, essa chave ter virado lá, é importante para combater o nível de obesidade que tem naquele país, que é trocando então a base da alimentação deles, tirando os ultraprocessados e colocando aqui a comida de verdade, que é aqui no Brasil, né, o que a gente já prega há bastante tempo. Então estamos na frente dos Estados Unidos nesse quesito. Com certeza. E outra coisa também que a gente estava conversando, né, Milena, é o seguinte, a gente pergunta, né, até que ponto a influência da pirâmide, ela influencia a nossa vida. O mais importante desse novo guia, é você entender que o combate sim ao ultraprocessado.
O combate, até certo ponto, do industrializado, ele prioriza, né, quando ele fala comida de verdade, é a comida feita em casa. Isso. Hoje, da sua refeição, Milena, da sua dieta, quantas refeições você faz no final? Por exemplo, 4 refeições no dia, a gente colocar quantas refeições você faz fora de casa e quantas dentro de casa? Todas em casa. E as que eu faço fora, eu levo a comida de casa. Exato, deixando para aqueles momentos que você vai comer fora para as refeições livres. Exatamente. Então é incentivar vocês a cozinharem, porque à medida que você cozinha, você controla qual que é o método de cocção, você controla os ingredientes. A quantidade de gordura que você vai utilizar. Perfeito. Outro ponto também, lembrando que o carboidrato ele está agora na ponte da pirâmide. Lembra sempre em densidade. A ponte da pirâmide tem uma área menor. Então a quantidade de carboidrato vai ser menor. Lembrando que isso é o que a gente já fazia aqui. Ou seja, não demonize o carboidrato do arroz e feijão e do pão que está ali junto com o seu ovo. Não é para tirar, ele continua aqui na alimentação, é só a mesma quantidade. Exato. Lembra sempre que o seu corpo ele precisa de carboidrato numa certa quantidade. E aí, quando você consegue fornecer esse equilíbrio de carboidrato, proteína e gordura, eu te dou a certeza. A sua dieta ela vai ser capaz de fazer com que você abaixe o percentual, fazer com que você não engorde, que é muito importante, né, Milena? Eu falo, o primeiro passo para todo mundo não é emagrecer, é parar de engordar, gente. Exato. Por quê? Porque engordar é muito fácil, né, Milena? Não, muito, gente. Qualquer tantinho a mais que você come de comida boa, gostosa, você engorda. Perfeito. Então, fica aqui ó, a dica. O objetivo do guia foi exatamente a atenção. E o que? É o ponto. O que ele prioriza? Alimentação de verdade. O que ele demoniza? Ultraprocessado, processado e açúcar adicionado. Ou seja, aqueles snacks, aquela comida que geralmente no supermercado, a comida do supermercado, gente, ela foi feita para ser gostosa. Ela foi feita para ser densa energeticamente, então tomar cuidado. Quantos industrializados você coloca na sua vida? E aí, dessa maneira, você consegue ter uma alimentação muito mais equilibrada. Que, na verdade, Milena, pra gente aqui que trabalha com orientação, pra gente que tem nossos projetos, é justamente o que a gente já faz há muito tempo. É o que a gente busca, né? Uma alimentação saudável, tendo qualidade de vida e sem engordar, como o Danilo disse. Perfeito. E tomem cuidado com as pessoas que vão usar alguns recortes e algumas narrativas para poder falar que um tipo de dieta é melhor que outro. Gente, pensa comigo o seguinte, numa evolução humana, com a tecnologia do que está, por que hoje eles iam descobrir que uma alimentação é melhor que outra? Isso não existe, tá? Tomem cuidado com os tipos de profissionais que vão usar a narrativa para poder fazer com que você seja iludida de ter uma dieta carnívora, uma dieta da selva. Que dia? Me conta que dia que dieta da selva algum ser humano, sem ser no mundo atual, com todos os produtos industrializados lá disponíveis na prateleira, iria conseguir fazer uma dieta da selva lá no passado? Não, impossível. Isso é impossível. Então fica aqui mais uma dica aí para vocês poderem ter essa atenção, ter esse senso crítico, né, Milena? Exatamente, é senso crítico, cuidado com aquilo que você assiste e com aquilo que você acredita. Porque pegar um recorte da imagem aqui e dizer uma coisa é muito fácil. E aí o difícil mesmo é pegar o guia, é ler, interpretar e ver o que de fato eles trazem aqui como verdade. Perfeito. E fica aqui a nossa última dica sempre é o seguinte, avalie sua vida com 2 pontos. Primeiro, se você está engordando ou se você está mantendo ou então emagrecendo. Se você estiver engordando, lembre sempre que você precisa de orientação, busque um profissional, pare de seguir algumas regras impostas por pessoas, porque existe sempre uma dieta para poder ser chamada de sua, e a gente prioriza sempre isso. A alimentação, gente, é peça fundamental para o seu corpo funcionar bem. Nós, como orientadores, a gente vê o real benefício na vida das pessoas, né, Milena? Sim. Vários projetos que a gente participa, o que as pessoas mais identificam na hora que a gente consegue controlar a alimentação da pessoa? Que ela tem disposição, ela tem energia, ela tem vigor, ela volta a ter um corpo que funciona. Qualidade de vida, no geral, resumindo. Exato, que é o que a gente busca. Então, fique aqui, fiquem atentos, continue se alimentando bem, continue consumindo não só o alimento de qualidade, mas informação de qualidade também. E tamo junto, galera. Tamo junto, até mais.